Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Um fato muito importante é a insistência de alguns historiadores na inexistência histórica do próprio Moisés, o que me parece totalmente absurda. Mas vamos rebuscar um pouco mais o assunto para podermos concluir o significado de tudo isso. Na Torá, é contado que Moisés começou a escrever a Torá após o evento do Sinai. Vejam que no Pirkei Avot, quando falam do início da sabedoria proveniente do Sinai, conta-se que esta foi recebida diretamente de Deus, transferida a Josué etc. Foi desembocar na grande assembleia no século 6 ou 5 antes da Era Comum, conforme apontado pelos cientistas de hoje, terem sido editados os principais volumes do cânon da Bíblia hebraica, que é corroborado pelas primeiras aparições da Torá por Esdras, nos livros de Neemias e Esdras, quando começa a ser lida em público, nos mercados e nas praças. Veja-se que só após o Sinai, conforme a tradição, Moisés relatou na Torá as histórias de Bereshit, Gênesis, com Éden, Adão Gan Éden, Abraão, Isaque e Jacó com os 12 filhos e uma filha, quando são criadas as 12 tribos de Israel, sendo esta a primeira parte. Em Shemot, Êxodo, como a infância de Moisés, a sua disputa com o faraó, as pragas do Egito, a abertura do mar e o começo do peregrinar dos israelitas pelo deserto, culminando na própria base do Sinai e a sua subida. Mas vejam que só após Moisés estar acima do Sinai é que esta história começou a ser relatada. Isso é muito importante, pois isso praticamente divide a história em 3 partes. A contada por Moisés antes do evento do Sinai, que envolve fatos até antes da sua existência. A vivida por Moisés integralmente como os narrados por ele após o Sinai até quase o final de Devarim, Deuteronômio, quando ele morre, e fatos que ocorreram após a sua morte até o final de Devarim. Moisés foi o maior profeta que já existiu, como afirmado na Torá. Após a sua morte, podemos tranquilamente supor que a sua subida ao Monte Sinai tenha sido uma elevação a um nível extremamente elevado de sua consciência, o metafórico, face a face com Deus, e nos trouxe de lá as profecias destes níveis sublimes, nesta fase da história bíblica, sendo também toda a Torá relatada por ele, sejam as Torá escrita ou toda a Torá oral, obras resultantes deste elevadíssimo contato. O Monte Sinai é uma menção metafórica mitológica, pois ela descreve uma condição que quer dizer meu ódio, significando que Moisés estaria acima da montanha de ódio que existe em nós, como já mencionado por nós nesta série de vídeos. Mas para esconder a palavra Siná, ódio, empregada uma homófona no hebraico desta palavra, acompanhada do sufixo pronominal possessivo iod, que representa o i final da palavra Sinai, completando meu ódio, sugerindo a posse do substantivo na primeira pessoa do singular. Ao relatarmos a história do Êxodo, incluindo nela as negociações de Moisés com o faraó, as pragas do Egito, a travessia do Mar do Fim, como já expliquei que é o nome do lugar que teria sido traduzido erroneamente do hebraico como Mar Vermelho, é na verdade isso, Mar do Fim, pois é hoje, no final dos tempos, que isso está acontecendo. Até atingirmos o Monte Sinai e além dele alcançarmos o final de Devarim, Deuteronômio, chegando às terras de Canaã. O relato que nos interessa neste momento é das pragas do Egito e a travessia do Mar do Fim, que possui várias interpretações, sendo as principais as 4 compreendidas pelo Pardes, sendo o Pshat, pleno, a que vamos discutir agora, que é a profecia que está se realizando na frente de nossos olhos, hoje. As outras 3 só faremos menções e uma descrição básica de cada uma, ou seja, do que se trata em termos gerais. Contamos nos vídeos anteriores história de Esaú e Jacó e podemos nos referenciar ao vídeo 27 no card acima, que deveria ser visto para se poder entender a personalidade de Esaú, que é referenciada como alguém que nasce todo peludo, vive no campo, é ruivo, admoni, sendo desta forma associado a ser um sanguinário, como outro personagem, David,
que também foi ruivo e foi considerado sanguinário, mas era uma pessoa boa, mas por isso mesmo não pôde construir o Beit HaMikdash, a casa do santo, o templo de Jerusalém, sendo essa missão passada para o seu filho, Salomão. Esaú também foi associado ao vermelho por causa da venda de sua progenitura a seu irmão, por um cozinhado de lentilhas. Por toda esta vermelhidão, ele foi chamado de Edom, vermelho em hebraico, a cor do sangue, em que este último é chamado de Edom, sangue, em hebraico. Um outro ponto importante é aquele que mais tarde combinaremos com este, que é a palavra homem, pessoa, humanidade, etc. Adão em hebraico, cuja sua formação é estabelecida a partir de duas outras palavras Dão, sangue, e a letra Aleph, que aqui em português fica a primeira letra do alfabeto hebraico, que divide o seu significado com o número 1 ou Deus, Hashem, o tetragrama, o eterno 1. Veja-se na tela que o sangue é relacionado com a palavra Nefesh, alma do corpo, ou alma animal. Devarim, Deuteronômio 12:23. Abre aspas, porém, sede fortes para não comerdes o sangue, porque o sangue é a alma, e não comereis a alma com a carne. Fecha aspas. Vejam nos textos em hebraico e em português, a palavra sangue está em verde e a palavra alma está grifada em azul. A palavra para alma em hebraico é nefesh, para a alma do corpo, exatamente como está escrito no texto bíblico. A nefesh é a alma do corpo, que é chamada de alma do animal, já que as outras almas, como ruach, espírito, ou alma emocional, e a neshama, alma intelectual, fazem parte da chamada centelha divina, ou Aleph. Desta forma, no interior do homem, a alma animal batalha com a ínfima centelha divina, que é chamada de alma divina, sendo esta a verdadeira batalha do bem contra o mal, também indo para fora de cada homem e se projetando em toda a humanidade. Como já mencionei anteriormente, a alma animal é chamada em hebraico Nefesh Bahamit, alma animal, e a alma divina é chamada de Neshama Elokit. A alma animal é também associada à alma de Edom, que está intrinsecamente ligada ao sangue, guardando na dialética da Torá todo o reflexo da personalidade de Edom ou Esaú, mas na forma de instintos, e por isso associada e chamada de serpente, por se distribuir por todo o corpo pela coluna dorsal, que se assemelha a uma serpente. Vamos agora à primeira praga, quando o rio Nilo, a cultura do Egito, metáfora, já amplamente debatida nos vídeos anteriores, suas águas são transformadas em sangue, significa que as águas, o conhecimento da cultura egípcia, fica totalmente contaminada pela personalidade de Edom ou Esaú, os principais contornos da alma animal. Vejam que isso é altamente metafórico, ou seja, toda a cultura do Egito, que em síntese é a cultura do nosso mundo, Olam Azé, se expressará como a cultura de Edom, a cultura da mentira, maldade, guerra, corrupção, vida pela espada, imoralidade. É bom ver o vídeo 27 para ver toda a personalidade de Esaú. Tudo isso no seu mais alto grau. Hoje vivemos a cultura da mentira, sendo hoje a nossa era chamada Era da Mentira, onde não se pode mais confiar em nada mais declarado pelas pessoas, com as suas fake news e congêneres, onde muitas das mídias mentem sem nenhum escrúpulo. Para obtermos conhecimentos, beber das suas águas, temos que ir cavar em suas margens e retirá-las cuidadosamente, como mencionado na Torá. Vejam que a gimátria da palavra Edom é a mesma que a da palavra mentira e o seu atributo mais importante, a mentira. Os edifícios do Egito são enormes, os lustres de shopping centers e todas as suas decorações são grandes, tudo faraônico, um verdadeiro culto à idolatria. A grande parte das pessoas do Egito idiotizadas, frívolas, sem nenhuma profundidade, preocupadas com coisas fúteis. Buscam riquezas e dinheiro a qualquer custo, não se importam em fazer papéis feios e serem desmascaradas na frente de qualquer pessoa e mesmo multidões, se refazendo instantaneamente, sendo que aqueles que presenciam o feito, pouco tempo depois,
Já esqueceram do acontecido e se importam apenas com os seus atributos externos. Vivem simplesmente para o hedonismo. Desde que estabeleçam uma ligação com a pessoa, perdoam qualquer falha. Por longo tempo vivendo imersos na maldade, as pessoas ficam apáticas a ela, criando uma situação de sangue frio, onde se acostumam com ela, passando a uma segunda fase das pragas dos animais de sangue frio, rãs e sapos, que evidentemente são animais de sangue frio. Vamos continuar no próximo vídeo, com as próximas pragas, onde mencionaremos as duas fases mais importantes deste trecho da história: a morte dos primogênitos do Egito e a abertura do mar, fases altamente metafóricas, mas as mais significativas de nossa fase atual que ainda estão por vir, mas selarão a fase do Egito, nos permitindo seguir em frente, mas as poderemos perceber mais intimamente, pois os seus contornos já se delineiam no horizonte. Já são esperadas por muitas pessoas hoje. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado deste vídeo e tenham absorvido mais um pouco deste assunto. Se gostaram, por favor, deixem um comentário abaixo, compartilhem com seus amigos e ativem o sininho. Se quiserem ver mais conteúdo como este, inscrevam-se no canal para receber atualizações regulares. E não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais para ficarem por dentro de todas as novidades. Mais uma vez, obrigado por assistir. Será dada continuidade a este assunto nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Shavuot Tov. Boa semana.